Olá, eu sou a Gileide Vieira e vim aqui hoje falar com as mulheres sobre o fruto do Espírito Santo. Estamos estudando sobre essa palavra, tá? Que tem o fruto do Espírito Santo, ele tem 9 sementes e que nós temos que orar todos os dias, pedir para Deus plantar essas sementes no nosso coração para a gente poder germinar e dar frutos para a glória de Deus, amém? Estou usando a Bíblia da Mulher, tá? Da Almeida, revista e atualizada, que foi publicada pela editora Mundo Cristão, autorizada pela Sociedade Bíblica do Brasil, tá? E tem uma observação aqui que diz assim: as notas e os artigos de estudo pertencentes à Bíblia da Mulher são de responsabilidade da sua editora-geral, Dorothy Kelly Patterson, tá? Já falei aqui, repito, a Dorothy, ela é uma editora que juntou-se com outras mulheres, fizeram vários textos dentro dessa Bíblia, textos adicionais com estudos bíblicos, tá? Para o nosso crescimento, tá? Nosso crescimento espiritual, nosso crescimento em família, na sociedade, em todas as áreas da nossa vida. Amém? E hoje, a semente do fruto do Espírito Santo que nós vamos estudar é sobre mansidão, tá? A mansidão é um tipo de bondade, é uma qualidade preciosa para Deus, tá? A mansidão. E o texto base que nós estamos lendo para esse estudo é Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 26, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E neste mesmo capítulo, no versículo 13 e 14, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Que nós possamos tomar posse desta palavra, desse ensinamento, que nós cresceremos muito na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E o texto vai nos dizer assim: aqueles que andam no Espírito têm a bondade como uma das marcas necessárias para a unidade da igreja. Paulo desafia os crentes a uma vida do chamado de Jesus Cristo, né? Que é caracterizada por humildade, mansidão, apoio mútuo, constância na fé e paz, tá? Isso nós encontramos no livro de Efésios, do versículo 1 ao 6, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há só um Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? O nosso Deus e Pai, o nosso Senhor, Ele é um Deus maravilhoso. Então Ele nos ensina aqui que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, que Ele é o nosso Deus e Pai sobre todas as coisas, sobre todos e sobre tudo. Ele é o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. O nosso Deus Pai, Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo são uma só pessoa. É uma só pessoa que se manifesta de formas diferentes. O nosso Senhor, Ele se manifesta como Deus Pai na criação. Ele se manifesta como Filho, o Jesus Cristo, na redenção.
e se manifesta nos dias de hoje como Espírito Santo. Então são 3 manifestações em uma só pessoa, que é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Que nós chamamos de Jesus Cristo. E a bondade ou brandura é do grego, provém do grego prautes, tá? Refere-se à atitude de humildade e submissão, que é oposta ao orgulho. Não deve ser confundida com fraqueza. A bondade é a força que é submetida a Deus e canalizada em serviços para o próximo. O Antigo Testamento caracteriza Deus como bondoso, né? Em Salmo 54, capítulo 2, 4 e 6, diz assim: escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Amém? No Novo Testamento descreve Jesus como bondoso e manso de coração. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que bênção. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, entregamos tudo nas mãos dele, ele nos dá o descanso. Ele nos dá mansidão, nos dá paz e nos dá o alívio para o peso que nós carregamos. Jesus carrega por nós, nosso peso. Os cristãos deveriam esforçar-se em ser bondosos, como diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão, e combate o bom combate da fé. Amém? Os cristãos devem usar a bondade como uma vestimenta, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Então está nos ensinando que a gente deve nos revestir de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Devemos suportar uns aos outros, devemos perdoar uns aos outros e devemos ter isso como um vínculo de amor entre os nossos irmãos. Amém? E também diz ainda no texto: a divina virtude da mansidão, que é uma qualidade do coração, é apontada como a mais importante na conquista de um marido descrente para o Senhor. Vamos supor, se você você já é casada, ou se você vai se casar, então aqui ensina como que a gente deve se portar para a gente conquistar o nosso marido, se ele ainda não é cristão, né? O nosso noivo, nosso pretendente, né? Em 1 de Pedro 3, do capítulo 1 ao 4, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior no coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então aqui está falando assim, que a mulher deve ser submissa ao marido, ao esposo. É uma submissão que é andar junto, sob a mesma missão que Deus tem para os dois, certo? E fala que a mulher, não é que a gente não deve se preocupar com o cabelo, com a roupa, com os acessórios. Tem que se preocupar sim, mas a primeira preocupação tem que ser o nosso interior. É ter um espírito manso e tranquilo, em primeiro lugar. E depois a gente vê as vestimentas, o que está por fora, ok?
E também diz assim: um espírito manso é precioso para Deus. A mansidão é um fruto do espírito necessário para a santidade. Um santo viver de acordo com o cristianismo. Ser santo é viver de acordo com o cristianismo, com a vontade de Deus, com a Bíblia Sagrada, certo? A bondade, gentileza com os outros é a doação, é servir, né? É o serviço em nome de Jesus. Tudo que nós fazemos, fazemos em nome de Jesus. No Salmo 37:11 diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha que promessa maravilhosa. Quando nós somos mansos e humildes de coração, nós nos deleitamos na paz, porque Deus nos faz herdar tudo aquilo que nós precisamos nessa terra. Deus envia toda a provisão que nós precisamos. Por isso que nós devemos depender de Deus. Tudo que você precisa nessa terra, Deus vai te dar. A gente não precisa ficar correndo atrás, né? Deus é um Deus galardoador, é um Deus bondoso, que nos supre com todas as nossas necessidades. Se você tem necessidade de saúde, peça a Deus. Tem necessidade de alimento, peça a Deus. E Ele vai nos dar sabedoria para nós podermos ter todas essas coisas. O que nós podemos fazer, o nosso possível, nós vamos lá e fazemos, mas com a bênção e a direção de Deus. E o que é impossível, Deus manifesta com o poder dele, com o poder e com a graça. Então não se preocupe, que você e sua família terá toda a provisão que vocês precisam em suas vidas, mas que nós possamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a justiça dele, e todas as coisas que nós precisamos e necessitamos nos serão acrescentadas. Que nós possamos crer e confiar que o nosso Deus é o provedor de tudo que nós precisamos. Creia, seja manso, seja humilde de coração, que se você tiver que pegar algum fardo, pegue o fardo de Jesus, que é leve, e o espírito dele, que é manso. Então vamos imitar ao Senhor Jesus, que nós possamos imitar ao nosso Senhor, para que nós possamos ter tudo o que nós precisamos. Amém?